Olá, alunos! Estamos agora para dar início à nossa primeira unidade da disciplina Tecnologia de Alimentos. Me apresentando novamente, eu sou a professora Lívia, e a nossa unidade tem como título Introdução à Tecnologia de Alimentos. Aqui nós vamos falar uma abordagem geral sobre a tecnologia de alimentos, para vocês entenderem melhor o que significa essa ciência e o que ela estuda e a sua principal abordagem, as principais abordagens no caso. Aqui nós falaremos alguns tópicos, não é? Como a tecnologia com as suas definições, a diferença de segurança alimentar e de alimentos, a importância da tecnologia de alimentos, a sua vantagem em termos de industrialização de alimentos, as fases de elaboração e os fatores que levam à deterioração dos alimentos. Aqui tem um breve texto que eu vou deixar para vocês lerem como uma leitura complementar. Ao longo desse material, eu vou dando alguns sinais aqui de material que vocês vão fazer uma leitura posterior, tá? Esse quadro é um deles. E nós vamos começar falando um pouco, não é, sobre o que levou ao surgimento da tecnologia de alimentos como ciência, dando mais ênfase para o mundo atual, né? Então, a gente vê aqui, bem atualmente, né, entre 2016, o planeta Terra, né, tinha 7 bilhões e meio de habitantes. E a previsão é que em 2050 nós tenhamos 9 bilhões de habitantes. E essas pessoas, elas vão estar, na sua maioria, nas cidades, e elas vão ser pessoas mais velhas, certo? Não vão ser pessoas tão jovens. A maioria, né, vai ser pessoas mais velhas. Então, a quantidade de alimentos produzidas nessa fase vai ser suficiente? Então, essa é uma preocupação que nós já temos agora. Não é uma preocupação para 2050, ela já é uma realidade agora. Porque se não for a tecnologia de alimentos, nós não temos alimento disponível. E em 2050 vai ficar mais difícil ainda. E aí tudo se teve início, né, com o êxodo rural, que as pessoas saíram do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, e isso deu um surgimento às megacidades, né? E o interior, como a gente já sabe, ficou com uma escassez de mão de obra para começar, né? E essas pessoas nas cidades, elas não produzem seus alimentos, elas não têm espaço para produzir, né? Então, nesse caso, elas ficam com o suprimento alimentar se não forem utilizadas de técnicas, não é, que preservem melhor os alimentos, que transportem melhor os alimentos, que possa chegar à mesa da população, não é, em quantidade adequada e em qualidade adequada também. E aqui a gente chegou ao ponto, não é, da importância da gente entender o que é segurança alimentar e a segurança de alimentos. São termos que dão muita confusão nessa área, certo? Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de acesso a alimentos, não é? Que toda a população ela tem direito ao acesso ao alimento em quantidade adequada, em qualidade nutricional adequada e apropriada também para ela seguir a sua vida ativamente de modo saudável. Já a segurança de alimentos ou o alimento seguro é aquele que não tem nenhum fator que cause um risco à saúde da pessoa que está consumindo. Ele não tem nenhuma contaminação por qualquer tipo de agente. Então, isso é a segurança de alimentos. São as maneiras, né, de preservar a segurança daquele alimento e a saúde do consumidor. Aí nós temos que a tecnologia de alimentos, nesse sentido, ela vai entrar principalmente na área, não é? Ela vai entrar na segurança alimentar, no sentido de que eu vou poder preservar melhor os alimentos, eles vão ter um prazo de validade mais estendido, né? Assim, aquele problema, né, de não ter alimento suficiente, ele pode ser suprido também na tecnologia de alimentos. E também tem muito enfoque na parte da segurança dos alimentos em termos de higiene, de controle de qualidade, de garantir que aquele alimento seja seguro para ser consumido e não vai fazer mal à pessoa que o consome. Aqui nós temos a industrialização de alimentos, né, que a gente vê que é uma das áreas da tecnologia de alimentos.
e que, embora se tenha muito preconceito com os alimentos industrializados, eles nos promovem uma série de benefícios e de vantagens, onde eu vou listar algumas agora para vocês, como a aplicação de equipamentos e técnicas que aumentam a vida útil e dão um maior rendimento e aproveitamento dos alimentos, evitando que aquele alimento que não ia durar muito tempo seja jogado fora, aquele vegetal. É como em casa, né? Eu tenho ali uma fruta, muita fruta, eu vou rapidamente fazer o quê? Fazer um suco, fazer um doce. O doce eu consigo guardar, ou eu vou até congelar para eu não perder aquela fruta, porque se ela ficar ali na minha prateleira, na minha fruteira, ela vai estragar e eu não vou dar utilização a ela. Então, essa é a preocupação também da tecnologia de alimentos, né? Dar uma maior utilização, melhorar as qualidades sensoriais dos produtos, como sabor, aroma e até os valores nutricionais também. Obter sabores especiais. A gente vai no supermercado e a gente vê uma série de produtos, né, novos que são elaborados com sabores diferentes, com produtos que a gente já era acostumado a consumir de uma maneira e ele está lá com uma diversificação, uma novidade. E também tem a questão da instituição de produtos especializados, como aqueles alimentos que antes as pessoas que tinham problemas como diabetes ou com alguma intolerância alimentar tinha certa dificuldade de conseguir alimentos assim de maneira rápida. Ela no máximo tinha que preparar tudo em casa e já era difícil. Então a industrialização também tem a vantagem de fornecer esse tipo de produtos para diferentes tipos de necessidades. A expansão e elaboração de produtos tradicionais de certas regiões, como queijos e vinhos, a presença no mercado de produtos fora da época, fora da safra, ou até de outras regiões, é como a gente poder estar no Nordeste e comer morangos e maçãs que vêm de outros estados, graças às técnicas de colheita, de conservação, de transporte, de armazenamento adequado para aquele produto chegar intacto e em perfeitas condições até o consumidor que está do outro lado do Brasil. A obtenção de padrões alimentares, o acondicionamento em embalagens, então existe muita ciência, muita tecnologia em torno das embalagens também, que vão ser crucial para preservar o alimento, para apresentar o alimento, além de servir também como marketing, né, para atrair o consumidor. Nós temos aqui algumas fases da produção de um alimento industrializado. Dentre elas, nós temos o beneficiamento, a elaboração, a preservação, o armazenamento. O beneficiamento de vegetais, por exemplo, ele envolve a limpeza, a separação das partes não comestíveis, que são as folhas, os talos, a higienização de um modo geral. Depois vem a elaboração. Na elaboração, eu vou fazer os processos físicos, como a moagem, a trituração, o esmagamento, a prensagem, a aplicação de calor, se for para fazer uma calda, ou para fazer um cozimento, ou até uma secagem. Os processos químicos, né? Nós vamos ter extração por solvente, por exemplo, se eu for produzir um óleo, né? Um óleo de babaçu ou um azeite de oliva. De oliva não leva solvente, mas corrigindo aqui, o óleo de milho ou de soja, esses levam solvente, por exemplo. A acidificação também aumenta a vida de prateleira. O emprego de aditivos, né, que podem ser como temperos, né, para reativar o sabor e o aroma, ou até para preservar o alimento. E a salga, né, que além do sabor também tem o seu objetivo de conservação dos alimentos. Nós temos ainda na elaboração os processos físico-químicos, que é a refinação, né, como o próprio óleo, né, ele é extraído, depois ele é refinado para ficar clarinho, transparente, sem aquela coloração verde que ele tem no início. A hidrólise, a dissolução de partículas, a emulsificação, né, como a gente faz com a maionese, faz com sorvete, para formar aquela emulsão cremosa de aspecto único e homogêneo. A caramelização, que é responsável pela cor e pelo sabor de certos alimentos que contêm açúcar. A cristalização também, já nos alimentos açucarados.
Nós temos os processos biológicos, como a fermentação e a maturação. Fermentação tanto em carnes, por exemplo, acontece também, como em laticínios, para fazer queijos, para fazer iogurtes, no vinho. E a maturação é um processo muito utilizado em carnes, como a linguiça toscana, não é? Que é uma linguiça maturada, outros tipos de carnes também. Queijos também. Por fim, nós temos aqui a preservação. A preservação consiste das técnicas de eliminar os micro-organismos e inativar enzimas, esses que podem degradar os alimentos, e o armazenamento. O armazenamento deve ser adequado em embalagens adequadas, em temperatura adequada, umidade, longe de locais que possam levar a alguma contaminação. E o armazenamento deve ser feito com todos esses critérios controlados para aumentar assim, a vida de prateleira do produto industrializado. E aí nós vamos ter o alimento seguro, né? Como já foi falado lá atrás, aquele alimento que não contém nenhuma substância que é nociva ao homem, que não represente nenhum perigo, como micróbios, substâncias tóxicas. E os perigos que estão presentes nos alimentos, eles não são só os micro-organismos, né? Aquele que a gente pensa que dão problemas intestinais quando a gente come e passa mal. Tem o perigo físico, né? Quem nunca encontrou uma pedrinha no feijão, né? Tem aqui a foto do parafuso, tem gente que já encontrou metais em alimentos, mesmo em alimentos industrializados de boa marca, não é? Tem sempre, se você olhar na internet, tem casos e casos de objetos, né, estranhos encontrados em alimentos industrializados. Não é só em casa que acontece. Temos o perigo biológico, onde nós temos os micro-organismos de um modo geral, como as bactérias, os fungos, as leveduras. Nós temos o perigo químico, não é, que pode ser através de substâncias químicas, desde agrotóxicos utilizados na própria lavoura, até a produtos químicos de limpeza da própria fábrica. Então, há vários tipos de agentes que podem estar contaminando quimicamente um alimento. Aí aqui o perigo físico, só mostrando algumas ilustrações, né, do que eu falei para vocês, de ocorrências reais, como esse parafuso no pastel. Cabelo, então, a gente vê muito, né, a gente vê aqui nessa pizza. O perigo químico também pode estar associado, né, a contato com produtos e alimentos que não sejam adequados. O perigo biológico, né, aquele que está mais relacionado com a higienização. Em relação aos perigos biológicos, onde os micro-organismos podem ser encontrados? Basicamente em tudo, não é? Eles podem ser encontrados na água, na poeira, no chão. As pragas e vetores, além delas próprias serem prejudiciais, elas também carregam micro-organismos. O próprio ar. Os alimentos são contaminados, né? Um alimento cru pode contaminar um alimento de origem animal, por exemplo, a carne, o peixe pode contaminar uma salada. As superfícies que tem na hora de preparar os alimentos, como as bancadas, os animais que às vezes a gente cria em casa e às vezes até nos restaurantes tem, né? Gato para controlar a incidência de ratos, os próprios utensílios quando não são lavados de maneira adequada. O manipulador de alimentos, né, aquele que faz o processamento, ou na indústria, no restaurante, na lanchonete, em casa, ele vai ter micro-organismo em todo ele, no cabelo, nariz, boca, garganta, intestino, mãos, roupa, sapato. Se não tiver com a higiene adequada, tudo pode ser via de contaminação dos alimentos. E aqui a gente tem as principais causas de deterioração de alimentos, né? Aqui dando continuidade, agora falando das reações químicas e não enzimáticas. As químicas e não enzimáticas a gente tem como principais o ranço oxidativo e o escurecimento químico. E aí nós temos também a decomposição por micro-organismos, por enzimas, por insetos e roedores, e aquelas provocadas pelos danos físicos. No final a gente vai ver o que é cada uma delas. A rancidez oxidativa, ela está associada às gorduras, não é? Então, ela se trata de uma oxidação que acontece nos lipídios. Então, os alimentos que são ricos em gorduras, se eles não tiverem uma embalagem adequada, eles podem ser expostos ao oxigênio e à luz, e a exposição ao oxigênio e à luz eles causam a rancidez oxidativa,
E aí é o que causa o que nós chamamos de ranço, não é? Aquele alimento fica rançoso, sabor rançoso. Vocês também já devem ter comido algum alimento com sabor rançoso. Isso é muito comum, acontece frequentemente. Com carnes, batata frita, salgadinho frito. É bem comum isso acontecer. O uso de embalagens e tem alguns métodos adequados podem impedir. Nós temos aqui algumas vias, não é, de oxidação. A autooxidação é a principal delas. A oxidação dos lipídios na presença de oxigênio, né, ocorre em 3 etapas, que é a iniciação, propagação, terminação. A iniciação acontece primeiramente, não é, a gente tem aqui o ácido graxo, que são as unidades que formam os lipídios, e esse ácido graxo, quando em contato com o oxigênio e a luz, ele vai formar radicais livres. Você já deve ter ouvido falar em radicais livres, até são associados com incidência de câncer. Então, são formados na oxidação, certo? E aí existe a propagação, onde é formado o radical peróxido, e segue para a reação final. Na reação final, esses radicais vão continuar agindo até formar produtos que não são mais radicais livres, né? Ou seja, eles são estáveis. Os radicais, enquanto estão no estado livre, eles são instáveis, então eles continuam reagindo. Aqui, quando eles formam esses produtos estáveis, eles não reagem mais, eles param de reagir, é como se eles tivessem já saturado aquele ambiente, mas também eles são os principais produtos, não é, da oxidação, são aqueles que formam o ranço, não é, e que são prejudiciais à saúde, que deve-se evitar consumir um alimento e deve-se evitar esse tipo de reação. Aqui também está descrito com detalhes para vocês fazerem a leitura de vocês posterior. Aqui nós temos as 3 reações juntas, né, até formar os produtos estáveis da oxidação. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como podemos evitar essa oxidação nos lipídios. Então, a gente primeiro tem que diminuir a incidência dos fatores que favorecem essa oxidação. Quais são os fatores principais? Luz e oxigênio. Então, nós podemos utilizar embalagens que bloqueiam. Por exemplo, a gente tem aqui batatas fritas. Essa embalagem aqui, ela, dependendo do plástico, ela pode ser porosa e ela pode permitir que o oxigênio ultrapasse a embalagem, né, chegando ao alimento, à gordura. Ela não tem proteção contra a luz, né? A gente não pode mensurar a permeabilidade ao oxigênio, mas a luz a gente tem certeza que ela não é uma boa barreira à luz, então o alimento fica susceptível. E nós temos aqui a batata comercial famosa, que ela tem uma tecnologia na embalagem, que é uma embalagem de várias camadas, que impede a entrada do oxigênio, e ela é laminada exatamente para evitar que haja incidência da luz na batata e ela fique rançosa, né? Que ela fique oxidada. E uma outra maneira é a utilização de antioxidantes, substâncias antioxidantes, que podem ser, por exemplo, vitaminas, inclusive, ou outras substâncias químicas, que vão impedir a formação desses radicais livres. Aqui nós temos a atuação, né, do antioxidante. Uma vez que o radical livre é formado, não é? Ele é formado porque teve acesso ao oxigênio. Então, uma vez que ele é formado, ele não consegue chegar àquele produto estável, porque a reação de oxidação é interrompida pelo antioxidante. Esse AH é o antioxidante. E ele, no final, a gente vai ter esses produtos que eles não são radicais e eles não vão provocar a rancidez, ok? Porque ao invés dele ficar com esse radical livre bem aqui para poder chegar naquela última etapa da oxidação, o antioxidante vai ceder uma molécula de hidrogênio para o radical livre. Então, ele não vai mais ficar livre. Ele vai ficar agora com um hidrogênio aqui, ocupando o espaço que antes era o radical livre,
e ele não vai estar mais ativo para reagir e oxidar e dar continuidade à oxidação daquele alimento. Esse A está com esse pontinho aqui, não é como se fosse um radical livre, mas ele é um radical inerte, está escrito bem aqui, é um radical inerte. Ele não age com nada, então ele não reage mais nem com radical livre, nem com substância nenhuma que tenha lá naqueles ácidos graxos, ele é inerte, ele está ali parado, ele não faz nada. E agora a gente vai passar para as reações de escurecimento não enzimático, que essas reações de escurecimento, elas podem ser desejáveis e elas podem ser indesejáveis. As reações desejáveis, o escurecimento de produtos de confeitaria, por exemplo, um pão douradinho, não é? Ou uma carne bem passada, uma batata frita, um amendoim, o próprio café torrado, o marronzinho do chocolate, o dourado da cerveja, tudo isso são reações químicas não enzimáticas de escurecimento e elas são desejáveis. E nós temos também as reações indesejáveis, como as cores escuras nos alimentos desidratados, às vezes a banana seca fica com umas pintinhas escuras, depois de armazenado por muito tempo. O leite em pó, se vocês já perceberam, depois que você abre, se demorar para consumir, ele vai ficando mais escuro. O ovo em pó a gente não tem muito acesso, né? Geralmente o pessoal de hotel é quem usa muito esse ovo em pó. O pescado salgado e seco também pode formar esse escurecimento não enzimático que é indesejável. Uma das reações mais importantes, se não a mais importante, de escurecimento não enzimático e que muitas vezes é desejável, é a reação de Maillard. A reação de Maillard ocorre pela formação de pigmentos escuros a partir da reação do açúcar redutor com o grupo amino primário, ou seja, ele precisa de carboidrato e de proteína, de alguma quantidade de proteína ou de algum composto que tenha amina, para que haja essa reação de escurecimento enzimático. E ela acontece em 3 estágios. No estágio inicial, nós vamos ter a formação dos intermediários primários da reação de Maillard. Esses intermediários ainda não são escuros, eles são incolores, eles não são fluorescentes, eles não absorvem radiação na região do ultravioleta. Então, eles não são visíveis. Depois, nós vamos ter o estágio intermediário. Aqui a gente vai ter a formação de compostos de carbonílicos, redutonas, ozonas, que vão formar o hidrometilfurfural e o furfural, que são pequenas moléculas com cromóforos, que já têm propriedade de fluorescência, que já absorvem a região do UV. Então, eles já estão aqui começando a formar a sua cor, né? E esses compostos, eles, quando agem na presença de aminoácidos, né, por exemplo, os de carbonílicos com os aminoácidos, eles podem formar aldeídos. Se formar aldeído, já é uma coisa indesejável, porque o aldeído é responsável pelo cheiro ruim, por um cheiro ruim, chamado de off-flavor. Mas, continuando a reação, nós temos o estágio final da reação de Maillard, onde, finalmente, vamos chegar à produção de melanoidinas. O que são melanoidinas? São pigmentos, né, escuros, amarronzados, que vão alterar, né, as características sensoriais do alimento, como a textura, a cor, o sabor, o aroma e também as características nutricionais. Ele vai ser indesejável se ele resultar em off-flavor, que é aquele cheiro ruim, e se alterar a cor para uma cor que não é o desejável. Então, dependendo do alimento, ele pode ser desejável ou não. Se eu tenho um alimento que eu não quero que aconteça a reação de Maillard, e eu vou aquecer, né? Porque para acontecer a reação de Maillard, eu tenho que ter carboidrato, proteína ou amina e calor, né? Tem que ser submetido ao calor. E tem que ter alguma quantidade de água também, um pouquinho, e o calor. Então, se eu tenho um alimento que tem essas condições, eu preciso assar, preciso cozinhar, mas eu sei que se fizer isso, ele vai causar esse off-flavor, então eu preciso inibir essa reação de Maillard, usando íons bisulfitos. Isso a gente não faz em casa, isso quem faz é a indústria. Então, os íons bisulfitos impedem a formação desses compostos.
Quando ele é desejável, aí ele vai contribuir o quê? Na aceitação do alimento pelo consumidor. Então, a reação de Maillard, ela vai atrair o consumidor para aquele pastel, para aquele pão assadinho, porque ela vai trazer mudanças na aparência e no sabor que são desejáveis, assim como no café também. Nós temos a caramelização. Todo mundo já ouviu falar em caramelo, já devem ter feito caramelo em casa, ou já viram alguém fazer, ou já comeram caramelo feito por alguém, e também já devem ter consumido fora, né, aquele industrializado. Sabem que alguns alimentos industrializados têm caramelo, como a Coca-Cola, né, que tem o caramelo 4, que é altamente tóxico, que é o mal da Coca-Cola, é o caramelo 4, que é responsável pela cor da Coca-Cola. E como é que acontece a caramelização? A gente sabe, não é? Açúcar, não é? E o calor, ou seja, carboidrato e calor. A reação de Maillard é o carboidrato na presença de compostos nitrogenados, né? Grupamina, proteína. Já a caramelização é só o carboidrato. O caramelo em si é só açúcar, não tem proteína. E aí, no final, eu vou ter uma mistura complexa de polímeros que vai ser utilizado pela indústria como corante, como aromatizante, né? Dá cor de caramelo, dá o aroma, sabor de caramelo. Ou em casa mesmo a gente usa também, vocês já devem ter visto, consumido o pudim, né, de leite condensado, que ele leva aquele caramelo. Então é essa mesma reação. E a gente coloca lá, o pudim fica bonito, ele fica com uma cor bonita, ele fica com sabor de caramelo, então ele tem várias opções. Se o caramelo chegar a um ponto de ficar muito escuro, não é o caso do caramelo da Coca-Cola, porque ele é todo regradinho, mas, por exemplo, se você for fazer um pudim e deixar passar do ponto, o que é que vai acontecer? Vai formar uma substância chamada umina. A umina é um pigmento escuro de alto peso molecular e ele é insolúvel na água. E ele vai conferir ao seu pudim um sabor amargo. Então, quem nunca fez pudim, se um dia fizer, já vai saber que eventualmente você pode passar do ponto, e se você passar do ponto, você faça outra calda de caramelo. Não utilize aquela, porque ela vai dar um sabor amargo e você pode perder o seu pudim. Então é melhor fazer uma nova calda do que perder todo o pudim. O não enzimático ainda continuando, escurecimento, tem ainda reação do ácido ascórbico, né, que acontece em algumas frutas, como limão, tangerina, laranja. Isso acontece em sucos de laranja, por exemplo. A gente costuma fazer o suco de laranja e beber na hora, mas se você deixar ele exposto ali por mais tempo, ele vai começar a escurecer. Também é um escurecimento não enzimático. E existe o escurecimento enzimático. O escurecimento enzimático, como o próprio nome diz, ele acontece na presença de enzimas. Enzimas chamadas glicosidases, pépticas, proteolíticas, oxidases. E a gente tem como exemplo a maçã. Rapidamente escurece quando tem contato com oxigênio, porque ela tem essas enzimas que vão causar esse escurecimento. Aqui na maçã, especificamente, essa enzima aqui, polifenooxidase, também chamada de PPO. É uma enzima proteolítica. Nós temos a banana também, que acontece a mesma coisa, em vários alimentos. Chegamos à contaminação pelos micro-organismos, né? Nós já vimos também que os micro-organismos, eles podem ser classificados como úteis, né? Ou como contaminantes. Os úteis são aqueles utilizados para fazer o fermento, né? O pão, o iogurte, tem queijo que é feito com bactéria, né? Alguns são com fungos, leveduras, outros com bactérias mesmo. Aquele produto leite fermentado, Yakult, né? Também ele tem bactérias, lactobacilos vivos e fortes, que são bons para o trânsito intestinal, para a microbiota intestinal. Então, são micro-organismos úteis, o do vinho, fermentação do vinho. E nós temos os contaminantes, são aqueles que podem ou estragar o alimento, ou podem fazer mal a quem consumiu aquele alimento. E ainda tem os indicadores, né, que servem para você analisar o alimento e saber se ele tem alguma contaminação ou não. Atenção, nem todo micro-organismo deteriorante é patogênico.
Ou seja, você pode consumir um alimento estragado e não ficar doente, ok? Ou você pode consumir um alimento que não está estragado, que ele está em ótimas condições e você ficar doente, porque os micro-organismos patogênicos, eles não necessariamente vão ser deteriorantes. Normalmente, os patogênicos não são deteriorantes. E aí, existem fatores que são importantíssimos para o nosso estudo, que são os fatores que levam à ação dos micro-organismos nos alimentos. Quais são esses fatores que favorecem o crescimento de micro-organismos nos alimentos? São os fatores intrínsecos, que são aqueles próprios do alimento, relacionados às características do alimento, e os extrínsecos, que têm a ver com o ambiente onde aquele alimento está. Os intrínsecos, por exemplo, o pH. Quanto mais alto o pH, mais neutro, né, mais favorável vai ser para os micro-organismos. Tanto que se usa muito ácido, né, para poder aumentar a vida de prateleira dos produtos. Se vocês pegarem alguma embalagem de produto industrializado, vocês vão ver que tem lá acidulantes. A atividade de água tem a ver com o teor de água disponível para o crescimento de micro-organismos, potencial de oxirredução, o conteúdo de nutrientes, o tipo de nutriente, né? Tem micro-organismos que gostam mais de um certo tipo de nutriente, uns gostam mais de proteínas, outros gostam mais de carboidratos. Os constituintes antimicrobianos, tem alimentos que têm substâncias que são antimicrobianas, que combatem a contaminação, como o alho tem, a pimenta do reino tem esses componentes, o alecrim, o orégano. Então, tem substâncias que são antimicrobianas. E a estrutura microbiota competitiva do próprio alimento, né? Tem um alimento que já vem com aquele micro-organismo que já está ali, nele próprio, e tem que ser eliminado no processamento. E os fatores extrínsecos são aqueles relacionados ao ambiente, como a higiene, né? A temperatura, o alimento deveria estar na geladeira e ele está fora ali o dia todo. A presença de certos gases, como oxigênio, a umidade do ar. Os micro-organismos gostam de umidade, então quanto mais umidade para ele, melhor. A própria irradiação também, presença de luz. Então são condições favoráveis que favorecem a multiplicação dos micro-organismos e devem ser controladas. Temos as alterações provocadas por insetos e roedores, não é? Como a gente vê aqui na própria imagem, as moscas são carreadoras de doenças e de micro-organismos. Os ratos em si também levam muita contaminação nas suas patas. Temos as alterações provocadas pelos danos físicos, não é? Se você vai comprar um vegetal na feira, no supermercado, você tem que escolher direitinho, porque se ele tiver assim com furinho, ou se tiver machucado, ou mesmo só com amassadinho, aqui já está mais propenso à entrada de micro-organismos. Então, esses danos físicos, eles também vão deixar o alimento impróprio. E por mais que não tenha nenhum rompimento da casca, ele vai alterar a cor do alimento por dentro e o próprio sabor, além da textura. E nós temos aqui, não é, um exemplo de aplicação deste conteúdo para vocês lerem e refletirem sobre o que foi dito aqui. Né? Nós temos aqui uma pergunta: quais são as aplicações em tecnologia de alimentos que você pode observar quando vai ao varejão, ao supermercado? Eu consigo ver várias, não é? Eu consigo ver o doce de frutas, não é, que fez aquela fruta ter uma nova utilização para que ela não estragasse, as frutas secas, as carnes salgadas, não é, como aquelas carnes para feijoada, que elas tanto foram salgadas como foram secas, como estão ali embaladas a vácuo. Então, ao invés de elas ser guardadas no congelador, na geladeira, elas estão ali na temperatura ambiente, não é? Ou as próprios alimentos, né, que estão ali congelados. Então, o congelamento é um processo de tecnologia de alimentos para preservação do alimento também. Então, o frango é abatido e ele pode ser consumido daqui a 3 meses, certo? Porque ele está congelado. O próprio leite de caixinha, que não precisa ficar na geladeira, ele pode ficar 3 a 6 meses fora da geladeira. Quando você abre, você tem que consumir rapidamente, mas se ele está fechado, lacrado, ele dura meses sem
precisar sem sofrer alterações. Aqui nós temos o material para consulta e eu desejo a vocês um bom estudo.